amores, é uma boa noite. Vou fazer esse vídeo curtinho pra vocês aqui, né? Porque, meus amores, a gente tem que ler as Santas Escrituras e pedir discernimento a Deus. Pra poder a gente abrir a boca pra falar com as ovelhas, pra poder falar com as ovelhas do Cordeiro, né? Porque, meus amores, eu vi um vídeo, ele completo, né? E essa moça é uma moça muito bonita, veio que ela é bem educada, né? Mas, meus amores, a gente deve muito prestar atenção. Meus amores, quando eu vim começar a falar da palavra de Deus, eu disse a Jesus, Jesus, eu nem sei ler, eu sei ler bem pouquinho, e ele me confiou algo, né? E eu disse assim, eu não sei ler e eu sei ler muito pouco, só me capacita. Aí, meus amores, é isso que ele faz com a gente, ele capacita a gente, mas conforme a vontade dele, nada conforme a nossa vontade, nada conforme o nosso entendimento, porque se a gente for fazer com o nosso entendimento, a gente o quê? Pode muito bem colocar essas pessoas ao abismo, entendeu? E isso aí ele jamais vai aceitar, porque, meus amores, é preço de sangue, é sacrifício. E, meus amores, olha, as pessoas têm que prestar atenção, que cada tempo que está levantado, quem fala lá dentro é Cristo. Quando as pessoas abrem a boca e falam sobre as Santas Escrituras, você está falando o que Cristo falou, entendeu? E a gente jamais pode interpretar como a gente queira, tem que interpretar com a vontade dele, entendeu? Meus amores, não adianta nem vocês interpretar, não. Porque, meus amores, já está tão bem explicado. Agora, no Antigo Testamento, é o que eu vejo que as pessoas têm que interpretar algumas coisas. Mas na Bíblia não precisa de intérprete, não. Aqui no livro de Apocalipse, eu vou soltar para vocês, porque o que essa pessoa falou mexeu comigo. Porque, meus amores, porque mexeu com as ovelhas dele. E também, meus amores, não é bem assim que funcionam as coisas, não, entendeu? Não é porque está escrito assim que deve ser assim, não. Aqui no Apocalipse 22 está dizendo assim, eu não tô debatendo com as pessoas, não. Só estou falando do jeito que está escrito, ó. Aqui no Apocalipse 22, que foi justamente do que ela citou, né? Que ela citou, ó, no Apocalipse 22 está dizendo assim, ó. Primeiro eu vou começar em Apocalipse. Pronto. Eu vou começar em Apocalipse 19. Por quê? Meus amores, sobre o arrebatamento, vocês estejam vigilantes. Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente não sabe qual é a hora, a gente não sabe nem qual é a hora e nem qual é o tempo que ele vai vir. Mas Cristo, vocês fiquem guardando. Se arrependam. Meus amores, Jesus está dizendo que a gente tem que aguardar ele, porque a hora ninguém sabe. Deixa eu ler aqui. No livro de Apocalipse tem falando sobre isso. Deixa eu ver aqui que eu já peguei. Pronto, tá mesmo em cima. É um versículo aqui que eu vou falar. Todos que eu prometi a vocês, eu vou falar. Ó. Meus amores, eu também vi que ela falou muito sobre o arrebatamento. Meus amores, jamais pode abrir a boca e falar isso. Dizer que Cristo não vai ter arrebatamento. Que conversa é essa, meus amores? Para com isso, pelo amor de Deus. Não faz isso com as ovelhas dele, não. Cristo pagou um preço muito caro por essas almas. E Cristo, meus amores, Cristo trabalha de dia e de noite. Ele não dorme pelejando pelas almas dela, por essas almas, porque o diabo tá direto tentando levar essas pessoas. E ele direto aparecendo para pessoa, aparecendo para criança, para alertar essas pessoas que ele tá voltando. E as pessoas fazendo. Me deu vontade de botar o vídeo dessa mulher para as pessoas verem ela. Porque eu vi que milhares de pessoas seguem ela. O que uma pessoa dessa tá fazendo com essas ovelhas dele? Presta atenção. Para vocês verem que aqui no livro do Apocalipse está dizendo assim, ó. Apocalipse 17, e o versículo 15. Olha o que ele está dizendo no livro do Apocalipse. E as pessoas, meus amores, vocês têm que aguardar ele. E meus amores, a natureza lá da demonstração da vida de Cristo. E ele também aparece em sonho. Para mim, ele já apareceu, meus amores, que eu contei assim, eu acho que uns 9 sonhos que eu vi ele. Esse último agora que eu fiquei mais intrigada ainda. Meus amores, Cristo já está voltando. Vocês acordem, não vai escutar o que os outros estão dizendo, não. Cristo, meus amores, presta atenção. Não joga fora a tua salvação, não. Cristo está voltando. Vai haver sim um arrebatamento. Meus amores, não é o que o ser humano quer, é o que ele quer. Se ele vai vir, então se pronto. Entendeu, meus amores? Meus amores, olha, eu vou soltar também para vocês o sonho que eu tive, que eu falei que eu ia soltar de manhã, eu não soltei, sabe por quê? Porque eu estava muito cansada. Entendeu? Eu estava falando, eu estava cansada, mas agora não, eu tô bem mesmo, entendeu?
Aí vou soltar para vocês aqui, ó. O versículo 15, ó. Eis que vem como o ladrão. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Eis que vem como ladrão. Por quê? Porque as pessoas não estão esperando por ele. Com um vídeo dessa mulher, e depois eu pego o nome dela para soltar. Porque eu achei muito horrível do que ela fez. Esse papel é um papel ridículo dela abrir a boca e dizer que não vai ter arrebatamento. E se Cristo está mostrando, ó, Cristo aparece em visão, mostrando o arrebatamento. Ele não vai dizer o dia, porque não precisa a gente saber do dia nem o tempo que ele vai vir, não. A gente só tem que ficar esperando por ele. Aí a mulher faz um vídeo desse dizendo claramente que Cristo não vem, que não vai ter arrebatamento. Meu Deus, bora continuando aqui. Eu me dá logo. Meus amor, eu já sonhei com arrebatamento completo. Cristo, primeiro eu tive o prazer de conhecer ele, né? Um homem muito maravilhoso. E a pessoa chega a fazer isso. Meus amores, olha, o que Cristo me mostrou que eu prestei atenção foi só no horário. As visões, eu prestei, claro que eu prestei atenção em tudo que Cristo me mostra, né? Nos sonhos. E nada sai da minha mente, parece que eu tô vendo ali na hora, entendeu? Mas, meus amores, o que, assim, me marcou foi uma hora que ele apareceu. Apareceu pra mim uma hora. Eu ia trabalhar, faltava 16, não, era 18 minutos, não, 18 não. Era 18, aí tinha uns minutos, né? Era 18 e faltava um minuto. Era 6, né? Às 6 horas, né? 18. E faltava uns minutinhos para 7 horas. Entendeu? Faltavam uns minutos para as 7 horas. Esse horário aí que eu fiquei assim meio preocupada com esse horário, né? Entendeu mesmo? Mas eu vou soltar aqui para vocês aqui, depois eu solto esse sonho para vocês, ó. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua roupa, para que não... eu vou repetir de novo. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Você está vendo aí? Esse aqui é um versículo completo, o versículo 15. Primeiro ele está pedindo que a pessoa fique o quê? De alerta na volta dele. Vocês fiquem de alerta, Cristo está voltando, a natureza está mostrando a vocês, os sinais no céu estão mostrando a vocês. Eu poderia mostrar a vocês algo que Cristo mostrou no céu para mim. Que ele mostrou que uma mulher, ele mostrou uma mulher como se ela estivesse grávida. Eu ainda tô com esse vídeo no meu celular, ainda não postei. Eu já postei um eu postei de uma mulher que ele botou no céu pra mim. E as pessoas fazem isso. Não façam isso com as ovelhas dele, não. Porque ele pagou um preço muito caro por essas ovelhas. Pra você chegar e fazer isso, pra você chegar e fazer isso com ele, entendeu? Cristo pagou um preço muito alto por essas ovelhas para as pessoas chegarem e fazerem isso com ele. Cristo está voltando sim, vai ter o arrebatamento sim, entendeu? A gente tem que estar preparado sim. Com certeza, se prepare, se santifique. Qualquer momento nós podemos sair da terra. Porque quem manda não é o ser humano, não. Quem manda é o Deus Altíssimo, entendeu? Aí as pessoas ficam sem se preparar. Aí Cristo vem, as pessoas não saem da terra. Essa pessoa que abre a boca, ela tem que pedir muito perdão a Deus de abrir a boca e dizer que não vai ter arrebatamento. Vai ter arrebatamento sim, com certeza. Ó, encerrei aqui. Agora eu vou botar outra parte aqui que eu vou mostrar a vocês, ó. Presta atenção. E a luz da candeia não mais iluminará em ti. E a voz do esposo e de esposa não já em ti se ouvirá. Você está vendo aqui? Isso aqui é um templo que não vai escutar mais nem a voz do esposo, nem tampouco a voz da esposa. Esse tempo aqui é o tempo da tribulação, porque as pessoas vão ser o que? Perseguidas na terra, por causa do evangelho. Vocês vêem essas nações que ela mata as pessoas que se congregam dentro de uma igreja, ela chega, invade a igreja e mata aquelas pessoas. Do mesmo jeito vai ser agora na vinda de Cristo. Para que isso aconteça, Cristo tem que vir primeiro. E a pessoa abrindo a boca dizendo, você se prepare, Cristo está voltando. Entendeu? Ó, deixa eu terminar de ler aqui para vocês. Porque os seus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pela tua
feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas. Então, esse templo ele está contaminado. Esse templo é um templo muito grande, ele toma de conta do mundo inteiro. Esse templo é o templo católico, que o templo católico é a Babilônia, que fala nas Santas Escrituras. E antes de Cristo, agora na vinda de Cristo, Cristo vai fazer o quê? O que está escrito nas Santas Escrituras. Justamente vai o quê? Pegar esse povo com imagem, com escultura e tudo. Por isso que no livro do Apocalipse Deus diz: sai dela, povo meu. Cristo está convidando que as ovelhas dele saiam dentro desse tempo, porque se vocês forem achar dentro desse tempo, na vinda dele, que a vinda dele vai ser o quê? Com grande, como é que eu quero dizer? Um grande terremoto. É um grande tremor de terra. Você sabe que é um terremoto, né? Então a vida dele vai ser desse jeito. Se você estiver dentro desse tempo, vocês vão ser consumidos com imagem, com escultura, com tudo. Por isso que Cristo adverte o que? Os católicos, saia dela, povo meu. Entendeu? Essa mulher, eu vi até isso que ela falou. Vocês prestem bem atenção, olha. Eu cheguei um tempo, quando mais pra trás, né? Eu li a Bíblia, eu não entendi. Eu li a Bíblia, eu não entendia nada, não. Por isso que eu nunca me meti em ler a palavra, assim, de chegar a pregar o Evangelho. Meus irmãos, eu passei foi muito tempo. Eu sonhei a primeira vez com Cristo, eu guardei, foi por, eu guardei, porque eu tinha maior medo de soltar as coisas de Deus, né? Eu guardei por 19 anos, o primeiro sonho que eu tive com ele. Depois que ele apareceu pra mim, me mostrando o sonho do arrebatamento, foi que eu fiquei com medo, assim, vixe, isso aqui é bem algo pra me contar. Só que eu fui foi guardar, no lugar de eu contar, eu fui foi guardar. E quem foi que disse que eu tinha coragem de falar da palavra de Deus assim? Aí eu peguei e disse assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a falar pro povo. Aí eu comecei lá Santas Escrituras e foi logo, um profeta nunca é bem recebido na sua terra, nem tampouco na sua parentela. Aí eu peguei e disse assim, então tô indo no caminho certo, vou continuar. Bastou eu começar a postar, que Cristo, aí Cristo continua aparecendo pra mim. Sempre ele aparecia pra mim em sonho. Toda a vida ele aparecia pra mim em sonho e eu soltando como é esse sonho que eu solto pra vocês. Cristo me mostrou o sonho do arrebatamento, Cristo me mostrou o sonho do sacrifício dele, Cristo me mostrou o sonho que ele estava pregando na internet, mais eu pra vocês. Cristo me mostrou o sonho que é o sonho da vinda dele, da grande destruição que vai ter na terra. Entendeu? E Cristo também apareceu para mim em outros sonhos, também me mostrando um templo, descia 3 homens do céu, tudo é sonho que Cristo aparece para mim. Fora esse outro aqui, esse último agora que eu tive agora, que uns dias atrás, apareceu, eu vi um homem que ele era da cor da nuvem, que foi justamente que passou assim, eu vi umas nuvens cinza, não vou dizer que a nuvem era preta não, porque eu disse que a nuvem era preta, mas sabe por quê? Porque na frente dessa nuvem passou um tapete bem grande, era um tapete parece que vinha do céu para a terra, ele vinha passando assim, passando pelo chão, e levando tudo, um tapete preto, e atrás do tapete vinha essa nuvem cinza com esse homem, e atrás assim de mim tinha assim, umas pessoas assim do meu lado, tinha umas pessoas assim como se fossem pastores, sentados na cadeira. E eu tava assim, como se estivesse assim, pertinho. Na hora que esse homem saiu, ele saiu. A nuvem vinha assim andando pelo chão, ele saiu dentro da nuvem. Igual a cor do homem era da cor da nuvem. Até aquelas nuvens cinza, assim, como se estivesse toda cheia de água para chover muito, ele era do mesmo jeito. E ele saiu, ele foi direto falar com esse homem que estava sentado na cadeira. Eu acho que era um pastor que estava sentado na cadeira. Ele foi direto falar com o pastor. Aí não sei o que foi que ele falou e saiu. Aí, meus amores, esse sonho não terminou. Esse sonho ainda continuou. A nuvem passou, o tapete passou, a nuvem passou. Então, meus amores, eu fiquei lá nesse canto, mais meus 2 filhos, né? E aquele pessoal que, né? Então, assim. Aí, meus amores, vocês prestem atenção. Vocês vigiam, vocês que têm a palavra de Deus. Aí, meus amores, eu tenho um momento de falar. Meus amores, quando eu peguei nas Santas Escrituras, que a gente tem que falar a palavra de Deus com a verdade. E nas Santas Escrituras ainda está dizendo assim. E o profeta que tem um sonho tem que contar o sonho, que é para alertar vocês. Eu agradeço tanto a Deus por Deus a mostrar visões a muitas pessoas, para elas chegarem e elas contar, tanto na internet como contando dentro da sua congregação que vocês se congregam. Onde tem congregação que vocês estão se congregando, então por perto também vocês conte, porque vocês estão fazendo o quê? Vocês estão levando o ID de Cristo, entendeu?
Porque toda visão que Cristo aparece, a pessoa tem que soltar mesmo, que é para poder alertar aquelas pessoas que estão dentro das ovelhas, aquelas ovelhas. Cristo não vai aparecer para ninguém em vão, não. Ele aparece mostrando as coisas, mas porque ele conta com a gente para fazer algo, entendeu? Meus amores, encerrei aqui, viu, para vocês. Encerrei. Ó, e pelo o e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, daquele tempo que, desde o tempo que mataram os profetas dentro do templo de Israel, né? Foi morto, pronto. Os profetas que foram mortos lá em Israel. E teve um profeta que foi morto entre o altar e o templo, porque tem escrito nas Santas Escrituras. Então, desde aquele tempo até no dia de hoje, vocês veem que nos países aí por fora anda matando as pessoas. Vai ser o que requerido dessa geração que nós estamos vivendo. O sangue do começo. O que eu peguei nessas escrituras, ele vai requerer do primeiro sangue, que foi o sangue de Abel. Até agora nessa última, até agora na vinda dele, entendeu? Ele vai requerer, entendeu? Meus amores, vocês vigiam. Continuando aqui, vou agora pra cá. Para me ler mais algo para vocês. Aonde é? Glória a Deus. Tá marcado com a caneta. Pronto, tá aqui. Ó, primeiro, a pessoa que tem visões, que é igual o João Batista, né? Igual o apóstolo João, que no Apocalipse aqui foi a visão do apóstolo João. Cristo manda que a gente testifique nas igrejas. Tem igreja que não quer nem aceitar que a gente fale, não. Porra, eu chego e tomo o telefone, o microfone, pega e fala, que eu não vou mais pedir a ninguém, não. Porque quem manda em mim é Cristo e o tempo não é do ser humano, o tempo é de Cristo, as pessoas têm que respeitar. Quando ele mandar uma ordem, as pessoas têm que acatar, entendeu? Sabe por que as pessoas não respeitam? Nem desde aquele tempo ele estava com o povo e o povo não respeitava ele, entendeu? Isso é triste. Como é que, ó, se Cristo aparece uma visão numa criança e as crianças vai sol, aparece uma visão em coisa, por que eu não vou acreditar? É como se o povo não acreditasse mais nas coisas de Deus. Deus não mudou, não, é o mesmo de antigamente. Ele falava com as pessoas em sonho. Continuando aqui, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Então, tá vendo aí? Eu sou a raiz e a geração de Davi. Então, ele vem completinho o pacote, glória a Deus. A resplandecente estrela da manhã. Aí não respeita não a estrela da manhã? O Espírito e a noiva. Eu vou repetir isso aqui, depois vou em outro versículo para vocês verem. E o Espírito e a noiva diz amém. E quem ouve diz amém. E quem tem sede, vem. Quando ele está falando aqui, quem tem sede, ele está dizendo que antes da vinda dele, a gente está tendo a oportunidade de pregar o evangelho e você está com a oportunidade de estar escutando. Entendeu? Que Cristo está voltando. Meus amores, o arrebatamento está próximo de acontecer. Cristo está voltando. Então, e sobre mais coisas que passa que Cristo está mostrando, nesse versículo que essa mulher falou isso, né? Ela estava dizendo, nessas partes aqui, Apocalipse 22, Cristo está falando justamente as pessoas que vão ficar na terra por causa de quê? Por causa de pecado. Aqui está falando, quem é imundo, faça imundice ainda. Então, aquelas pessoas que são pecadoras, que se peque mais ainda. Quem está justo, justice ainda. Você está vendo aí? Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Então, Cristo está dizendo que para nossa geração, para todo o povo, a gente tem que santificar. Não tem nada a ver com o que aquela mulher falou, não. Dizendo que o Espírito, como é que o Espírito vai dizer e a noiva vai dizer que venha? Claro que nós vamos dizer que vem porque nós estamos pregando o Evangelho, mas vai chegar o dia que está escrito na toda a Escritura, que vocês vão procurar, e vai ser agora no Anticristo, vocês vão procurar a palavra de Deus e vocês não vão encontrar ela mais. A noiva e o Espírito é o Espírito de quê? O Espírito de Deus que está na terra, o Consolador. A noiva é eu e o Espírito Santo que está na terra. Nós estamos falando com vocês, arrependa a voz.
arrependa, se converta, aceita o sacrifício de Cristo, porque Cristo está voltando, o arrebatamento já está muito próximo. Então, a gente está dizendo que Jesus, ó, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, quem está dizendo que está vindo? O Espírito Santo está dizendo que é para a gente dizer o quê? Que Cristo está vindo, que Cristo está voltando, o arrebatamento já está chegando, entendeu? E quem ouve diz, vem, e a quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Você está vendo? Aqui, enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está na terra e a noiva do Cordeiro está na terra, então, se nós estamos pregando o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho com vocês, falando para vocês que Jesus está voltando, que é tempo de conserto, tempo de arrependimento, igual o João Batista falou, endireitai as vossas veredas, o Cordeiro já está voltando pela segunda vez, entendeu? Eu estou falando que o Cordeiro está voltando pela segunda vez. O João Batista disse que era o quê? Que o povo se arrependesse, ajeitasse as suas veredas, que o quê? Deixa eu pegar aqui pra vocês, que eu gosto de mostrar, são todas as escrituras. Porque, meus amores, é muito fácil a pessoa abrir a boca e ficar desmentindo o que o Espírito tá mandando, o que o Espírito tá dizendo, entendeu? Glória a Deus. Próximo, meus amores, vou botar aqui pra me enxergar melhor, né? Ó. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que dizia, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Você está vendo aí? Mais algo, ó. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E eu digo a mesma coisa para vocês. Arrependei-vos, porque Cristo já está voltando. Endireitar o caminho de vocês. Não há muito mais tempo, não. Cristo está voltando. E me diga uma coisa. As festas, o povo em Israel, ele é o quê? O povo de Israel é lá onde nasceu a nossa salvação. É um povo que tem o que? Promessa. É um povo que lá surgiu tudo. E mais é o que eu vou dizer a você. Essas festas das trombetas, se Cristo vir, enquanto as pessoas estão abrindo a boca e falando isso na internet, ela parece que ela não tem consciência do que ela está abrindo a boca. Tá, vocês têm que esperar Cristo todo dia. Todo dia vocês têm que esperar Cristo, e se ele não veio, agradece a Deus. Não, ele não veio, ele estava dando mais oportunidade a mais gente. E a pessoa abrir a boca e dizer, não, Cristo não vem, não vai ter arrebatamento. Vai ter arrebatamento sim. E Cristo vai vir, Cristo já está às portas. Por quê, meus amores? Porque está escrito nas Santas Escrituras. Ovelha é muito fácil de ser enganada, mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Vou soltar uns 2 sonhos para vocês, que Cristo apareceu para mim. Porque, meus amores, se Cristo vir agora na festa das trombetas, o que é que nós temos agora? Nós temos só uns 3 dias. Entendeu? Eu não estou dizendo, eu tô só, porque ninguém não sabe qual é o dia, nem o tempo que Cristo vem, não. Eu estou dizendo que a festa a festa agora de setembro, dia 23 e dia 24, é o que é uma festa profética. É algo que, as festas das trombetas lá em Israel é algo profético. Então, ele pode vir, entendeu? Ele pode vir, eu não vou, tá entendendo? Porque lá nasceu a nossa salvação, foi lá que o Messias nasceu, foi lá que nasceu a minha salvação, foi lá que Cristo fez o sacrifício. Pode ser sim, mas eu não vou falar para vocês que vai ser, porque isso só cabe a ele. Ele disse, nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, só o Pai. Pois então, se no dia que ele vir, ele está bem-vindo, e eu estou aguardando ele todo dia. Vocês devem esperar assim, um arrebatamento da igreja todo dia. Esteja preparado, porque no dia que ele vir, vocês prestem atenção, vocês não, tá bebendo, casando, se dando em casamento, vocês prestem atenção, vocês não vão escutar qualquer coisa que tá com a palavra de Deus e debatendo, não. Escuta o que Deus está falando. Cristo, bora ver aqui em Mateus, eu li Mateus 3, vou ler Mateus 4 agora. Cristo chamando o povo ao arrependimento, no começo do ministério dele. Versículo 17, ó. Diz então, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu digo do mesmo jeito a vocês, arrependei-vos, vai para a igreja, aceita Cristo como suficiente salvador da tua vida, não joga essa oportunidade fora não. Cristo, qualquer momento Cristo pode voltar, porque não está na vontade do ser humano, está na vontade dele, entendeu?
Ele está acima de todas as coisas, entendeu? A ordenança é dele. Ninguém sabe mesmo, não. Eu estou dizendo que a gente se prepare. Porque se ele vir, se ele vir meus amores, se ele vir, então ele é bem-vindo, meu grande amor. Se ele não vir, glória a Deus, ele deu mais oportunidade e chance a vocês de conserto, entendeu? É isso que eu estou dizendo a vocês. Mas você sabe que tudo começou lá em Israel. E outro detalhe, Cristo vai reinar lá. Cristo vai reinar lá. E mais algo que eu tenho para dizer a vocês. Ele vai vir agora dessa vez, vocês vão ver ele em cima das nuvens. E quando ele vir, a outra vez, ele já vem para reinar na terra. Fazer o que? Um novo céu e uma nova terra. Vocês vigiam. Vocês vigiam. E essas pessoas que ficarem após o arrebatamento, não se marcam com a marca da besta. E guarda bem a tua palavra de Deus. Porque eu sei que muitas pessoas vão ficar. Por quê? Porque não acredita, porque não se conserta com ele, porque não se santifica. Entendeu? Como tá aí, eu vi milhares de pessoas seguindo essa mulher, milhares de visualizações, milhares de pessoas dando like, gostando do que ela tá falando. Quando Deus fala, as pessoas não escutam. Entendeu? Meus amores, vocês têm que escutar. Eu vou soltar o sonho pra vocês. Ainda vou soltar o versículo que ela citou, porque acho que ela tá prestando atenção, né? Então, eu vou soltar pra vocês verem. Meus amores, olha. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui vai ser o quê? Após uma tribulação. E essa tribulação é o que nós estamos passando. Entendeu? Agora, ninguém vai ficar na terra para poder passar pelo anticristo, entendeu? Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Presta bem atenção. Todas as tribos da terra se lamentarão. Então, porque a terra está cheia de gente. A terra está cheia de gente. Por isso que vai ser o arrebatamento antes da tribulação. Antes, não é da tribulação, é antes do tormento que vai vir para esse povo. Igualmente está escrito lá. Deus vai tirar o povo dele, a igreja dele, que está lavada e remida pelo sangue dele, que não se corrompeu com esse mundo. Deus vai levar ela agora no arrebatamento para que ela não passe por isso. Vai ficar aqui os desobedientes, que o que? Não se santificaram. Aqui vai ficar as pessoas que não se santificaram, que é para encaixar em vários versículos que ela falou. Vai ficar aqui os desobedientes, que escutou a palavra de Deus, mas não deu ouvido. Cristo apareceu em sonho para uma criança, mandou mensagem para muitas pessoas e vocês deixaram de escutar. Então, Cristo aparece, meus amores, é muito engraçado. Cristo aparece para as crianças, para ver se vocês pelo menos acreditam. E as pessoas escutam, mas não levam a sério. Não modifica a sua vida. Sem santificação é impossível vocês herdar o reino do céu. É impossível vocês sair da terra. Vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. E quando eu olhava, eu já não estava dentro da minha casa. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para Jesus, eu vi Jesus assim, completo, dos pés à cabeça. Eu não vi os pezinhos dele porque estava em cima das nuvens. E vi do lado dele uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei a vista dos anjos, eu olhei para baixo, eu já estava suspensa do chão, olhando para baixo. Eu não estava dentro da minha casa, não. Eu estava suspensa lá no meio da rua. Eu estava suspensa do chão lá no meio da rua e olhando para baixo. Lá no começo da rua eu vi o meu filho. E eu olhei para o cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Preste bem atenção no detalhe que eu vou dizer a vocês, só por causa da incredulidade dela. Vocês prestem atenção que os meus filhos são novos. Meus filhos têm o quê? Tem poucos anos. Assim, tem uns 19, outro tem 20. E quando essa visão do arrebatamento, eu vi, meus filhos não eram velhos, não. Meus filhos eram novos. Então, é só vocês vigiar. Então, eu também não, eu acho que eu não estava velha, não. Esse arrebatamento vai ser logo, logo, logo. Vocês vigiam. Nós já vimos a figueira florescer. A figueira Israel, ela já floresceu. Ela tá linda. Entendeu? E todas as coisas está demonstrando, ele está demonstrando, a natureza está demonstrando, que a natureza quem governa é ele. A natureza está mostrando que ele está voltando. E ele está aparecendo para as crianças, para as pessoas que está voltando. Por que vocês não creu?
Ó, o que eu peço é que vocês se consertem, deixe todo dia preparado. Qualquer momento ele pode vir. Eu posso ir dormir agora e quando for mais tarde ele vir. Deixa eu soltar um sonho pra você. Eu sonhei, eu tava muito suspensa do chão. Acho que meu espírito tava voando lá em cima, né? Porque foi assim, desse jeito que aconteceu. Meus amores, eu tava num canto tão alto e eu ouvi uma explosão. Eu ouvi lá no canto onde explodiu, não sei o que foi que explodiu, isso aqui explodiu, uma grande explosão. Nessa explosão que teve, veio aquela onda medonha de energia acabando com tudo. Tudo que tava em pé caía, vinha acabando com tudo. Quando ela chegou em mim, era como se fosse uma onda de energia. Quando ela chegou assim em mim, na hora que ela chegou em mim, eu tava na rede deitada dormindo. Na hora que ela chegou na minha rede, quando ela veio, que ela passou por mim, ela me matou. Isso é só para vocês se alertarem. Cristo tá voltando. Cristo tá voltando. Tô falando para vocês que Cristo tá voltando. Eu não sei se vai ser agora nas festas das trombetas, ou se vai ser antes, ou se vai ser ter bois, entendeu? Porque cabe a ele, meus amores. Mas a gente tem que estar vigilando. Entendeu? É isso que eu quero dizer a vocês. Ó, vou ler mais um versículo, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta. Então, por isso que eu estou dizendo, no dia da vinda de Cristo, o que? Vai ser uma grande trombeta. Essa rua que eu vi rachada é o que? Um grande tremor de terra, como tem escrito lá no livro do Apocalipse. Eu já mostrei a vocês. Enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? Ele vai mandar o que? Os seus anjos. O quinto sonho, eu vi um anjo, ele tocando fogo na terra. E o outro estava pegando umas plantas secas lá. Essas plantas secas é o que representa pessoas maduras na face daqui da terra. E esse anjo é o mesmo anjo, eu peguei agora mesmo esse versículo no livro do Apocalipse. Que é o anjo que tem um fogo. Aí na hora que eu li esse versículo, eu me lembrei logo desse sonho, foi o sonho de uma grande destruição. Que eu cheguei, eu tava tudo normal. Eu tinha acabado de chegar de um canto, tava tudo normal. Quando eu olhava, já tava tudo assim, tava tudo destruído. Eu não via mais nada em pé. Casa em pé, não via mais nada em pé, eu via só destroço. E quando eu olhei, quando eu olhei pra minha frente, eu vi 3 anjos assim, bem pertinho de mim. Eles altos do chão, né? Assim, uns 3 metros, 4 metros distante do chão. E uns 3 metros perto de mim, né? Assim, distante de mim, né? Uns 3 metros distante de mim. E eu disse assim, cadê Jesus? Quando eu olhei pra cima, eu vi aqui as sandálias dele e as bordas do vestido dele. Aí eu peguei e disse assim, pra vocês entenderem o sonho. Eu peguei e chamei meu filho. Jones, que é o meu filho mais velho. Aí levei meu filho mais velho. Aí ele chegou pra mim, ele não chegou pra mim. Na hora que ele veio de lá, na hora que eu chamei ele, que ele veio de lá pra cá, e ele em cima da minha cabeça. Faltava assim, uns 2 palmos pra ele encostar, ou então 1 palmo pra ele encostar assim na minha cabeça. A sandália de Cristo, glória a Deus. Então, assim, meus amores, aí eu falo assim com alegria, mas no mesmo tempo eu vou soltar esse pra vocês, mas com a tristeza. Aí, meus amores, ó, quando eu chamei ele, que meu filho veio, meu filho já foi logo se prostrando nos pés dele. Nos pés de quem? De Cristo, que estava em cima da minha cabeça. O outro veio seguindo ele, se for do mesmo jeito, se ajoelhou perante a ele. E eu tava em pé e ele tava em cima da minha cabeça. Só que era flutuando, ele tava flutuando, assim, eu passava assim, não tinha nada, a sandália dele tava assim acima, entendeu? Entendeu, meus amores? Isso é pra vocês entenderem, entendeu? E, meus amores, naquele momento ali, eu peguei e disse assim, eu entendi esse sonho. Porque eu disse que eu falei, eu disse assim, eu não fico com ele porque eu fiquei pra pregar o evangelho. Eu dizia desse jeito. Só que o ratinho era morrido, eu não sabia, né? Que a gente não sabe que morreu, né? Então, eu já tinha morrido e não sabia. E eu olhei para os meus filhos que estavam no chão de joelho, eu disse assim, Jones, agora não há mais tempo. Em piscar de olho, ele vai sumir daí. Eu dizia desse jeito. É o quê? O arrebatamento. Para as pessoas incrédulas que não acreditam. E meus filhos não estavam velhos, não. Estavam bem novinho, igual tá agora. Entendeu? Não estava de cabelo branco, ou vocês estão anunciando aí que a vida, ou vocês se vigiem. Vocês fiquem espertos que Cristo está voltando. Não perde tempo. Corre e vai para a igreja, aceita o sacrifício de Cristo. Porque quando ele vir agora, com chama de trombeta, vocês podem ter certeza que vai acontecer algo terrível na face da terra. E é mundial. É mundial, entendeu? Preste atenção. Ó, aí, meus amores, nesse momento que eu vi, né? Aí eu peguei, quando eu falei isso com meus filhos, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu,
eu avistei 2 anjos descendo do céu para a terra. Um descia num canto, o outro anjo descia em outro canto. O anjo que desceu logo assim, bem próximo assim de mim, ele tava com a lavareda medonha de fogo branco, um fogo branco, uma lavareda medonha. E o outro que tinha descido lá, ele tava como se estivesse pegando os pés de mato, sei lá, umas folhas secas, né, mato seco. O outro anjo tava lá. Aí eu tirei a vista do anjo, né, e voltei a vista para onde eu tava. Quando eu voltei a vista lá pro canto onde eu tava, aquele canto onde eu tava, mas meus filhos já não existia mais. Só destroço. Aí quando eu olhei pro ar, que é pros ares, né, eu vi uma pessoa subindo, daquela destruição enorme de grande, eu vi uma pessoa subindo ao céu. Ele era lindo. Assim, meus irmãos, eu digo assim, lindo assim. A alma dele é igual Cristo disse. Ele era todo luminoso por dentro. Parecia uma lâmpada, igual Cristo disse. Cuidado que você não tenha treva. Aquela passagem da candeia? Então, a passagem da candeia. Do mesmo jeito, ele era todo luminoso. Ainda Cristo ainda manda a gente se verificar assim, em qualquer canto da parte do corpo da gente, não tem treva. Entendeu? Pra gente se vigiar, entendeu? Ó, aí mesmo, quando eu tirei a vista desse homem que ele tava de calça, ele tava de calça, ele tava de bruxa, ele tava sendo conduzido ao céu, ele tava sendo subido pro céu, entendeu? Na hora que eu tirei a vista do anjo não, do homem que tava, dessa alma que tava subindo pro céu, na hora que eu tava vendo ele subindo pro céu, eu peguei, meus amores, naquele momento ali, que eu tô me lembrando do outro sonho. Naquele momento ali que eu tirei a vista daquele homem, eu já tava na porta do ônibus todo amarelo. Eu tava na porta do ônibus todo amarelo. Tinha me tirado dentro daquela casa, e eu sei quem foi que me tirou dentro daquela casa. Quem tava com os pés em cima da minha cabeça. Ele me tirou daquela casa e me botou na porta do ônibus amarelo. Então, meus amores, esse ônibus amarelo... E esse ônibus amarelo, eu tava na porta assim, eu entrava pra dentro dele, né, ia lá pra frente, onde tava o motorista, uma mulher e um menino. E lá eu ficava, né? Aí eu olhava pra frente, eu não via terra, eu só via água. Era muita água mesmo, muita água. E nós ia passar, e tinha uma pista no meio, e lá na frente uma curva com uma correnteza. A correnteza forte por cima. Eu disse assim, vixe, quando chegar ali nós vamos morrer. Eu dizia 2 vezes dentro do ônibus. E o motorista ia, passava, se garantia de chegar lá no outro lado. Quando nós chegávamos lá no outro lado, eu descia do ônibus, a mulher descia, o motorista descia. Ali era uma janela, tinha umas mesas, umas cadeiras. Aqui tinha uma parede branca, o motorista que tinha descido do ônibus, pegava a cadeira e encostava na parede e ficava lá bem sentado, né? Ele encostava na cadeira assim na parede e ficava lá bem sentado. Aí a mulher que tinha descido do ônibus, ela começava a dar bebida do motorista. E, meus amores, assim que eu desci do ônibus, peguei nas minhas mãos umas folhinhas verdes. Eu peguei assim umas folhinhas verdes nas minhas mãos. Acho que era pra fazer um chá pra uma criança, não tenho bem lembrança, mas acho que era pra fazer um chá. Meus amores, sangue de Jesus. Fiquei vermelha, viu? Aí, meus amores, olha, é porque desde manhã que eu tô tentando fazer vídeo e não tô conseguindo. Aí, meus amores, quando eu peguei aquelas folhinhas verdes nas minhas mãos, pra fazer esse chá, eu fiquei toda vermelha. Pra fazer o chá, né? Então, saiu, eu comecei a olhar pro motorista, né? Ele bem sentado, à vontade, a mulher dando um rolo de bebida a ele. A mulher dava bebida a ele e nós ainda ia voltar para aquele canto da destruição. E o motorista lá bebendo e nós ainda ia voltar para aquele canto da destruição. E eu prestei atenção. Aí eu me acordei. Quando eu vi o motorista bebendo, eu me acordei, né? Fiquei com aquela ansiedade medonha, fiquei preocupada porque ele tava bebendo, né? Porque nós ainda ia voltar para aquele canto. Aí, meus amores, quando eu me acordei, eu fiquei imaginando, né? Quando eu falei aquilo, eu já tinha morrido. E também, meus amores, sobre o que? A gente deve voltar para o canto da destruição. Isso quer dizer o quê? Que é como tem escrito no livro do Apocalipse. Que as obras da gente seguem. Então a gente ainda vai voltar para a terra para poder o quê? Ajudar essas pessoas que ficaram aqui na face da terra. Eu também vi outra revelação de outra pessoa que encaixa justamente no que Cristo fala aqui nas Santas Escrituras. Que aquelas pessoas que morreram com Cristo, né, que morreram, então, elas vão o quê? Que seguem as obras, que as obras se seguem. Deixa eu ler esse versículo para vocês. É justamente sobre isso aí, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Eu gosto de ler, né? Ó. E eu vi ela falando, né, que muitas pessoas seguem ela. Vocês cuidaram, vocês que estão seguindo pessoas assim,
que estão seguindo pessoas assim, vocês têm que ter cuidado. O pastor, Deus que consagrou um sacerdote que colocou lá no altar, vocês devem escutar ele. Se ele fala que Cristo está voltando, vocês devem endireitar os caminhos de vocês e escutar ele. Entendeu? Porque um pastor, ele tem o quê? Ele tem uma grande responsabilidade. Aquelas ovelhas ali, tá tudo nas costas dele. E Deus vai requerer das mãos dele o sangue de vocês, de alguma das ovelhas que se perderem. Só as que forem bode mesmo que se perder, que quer separar, ela é Cristo, entendeu? Mas as ovelhas que ele traz bem direitinho, então, essas ovelhas o quê? Entendeu? Essas ovelhas são de Cristo. Deixa eu procurar aqui. Pronto, meus amores, já achei. É igualzinho o sonho que eu tive, ó. É o versículo 13, Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, aí, meus irmãos, quando eu li isso aqui, eu prestei atenção, em outra parte também que eu prestei atenção sobre o anjo que tem poder sobre o fogo. Eu vou ler pra vocês agora, eu li isso aqui, agora eu vou ler pra vocês. Ó, ele tá dizendo o quê? Que bem-aventurado aquelas pessoas que morreram em Cristo, porque as suas obras lhe seguem. Foi por isso que eu sonhei que eu ainda ia voltar pro mesmo canto da destruição. Entendeu aí? Aqui tá dizendo o quê? Que ele tá dizendo claramente, ó. Diz... Ó, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, por isso que eu sonhei que eu ainda ia voltar para aquele... Ó, eu falei para vocês no sonho, não foi? Que eu disse assim, eu disse no sonho assim, ó. Que eu não tinha ido com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Só que o ratinho era morrido e não sabia, né? Quem quer saber que morreu, né? Então. E depois que eu vim cair a ficha, mas eu tô vivinha ainda, né? Ainda não fui levada ainda não, glória a Deus. Mas eu tô doida pra ser levada. Desde que ele veio me buscar. Meus amores, a chinela dele na minha cabeça, meus amores, é muito maravilhoso. Eu amo. Ó. Vou ler agora sobre esse anjo, esses dois anjos. Vou ler só sobre um, preste atenção. Eu vou ler sobre o anjo que desceu com... Eu ouvi ele descendo do céu, e na hora que ele tocou os pés na terra, ele tocou fogo. Preste atenção, vou ler agora pra vocês. Agora, nesse exato momento, ó. E saiu do altar, outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Você está vendo aí? Era esse anjo que desceu para a terra. E ele tinha o quê? Poder sobre o fogo. Deixa eu continuar aqui para vocês. E chamou-o com grande voz ao que tinha a foice. Você está vendo aí? A foice aguda, dizendo: lançai a tua foice aguda e vindima os cachos de uva da terra, porque já sua uva estão madura. Você está vendo aí? A colheita da terra está madura, está só no ponto de quem? Esse homem da foice vir e levar nós. Glória a Deus, meus amores. Ó, e esse anjo, por isso que eu digo, ó, vocês veem que tinha um anjo com uma foice e tinha o que? Um fogo, com poder de fogo, que é um que eu vi com a lavareda medonha de fogo, e o outro que eu vi ele pegando lá dos matos maduros, os matos secos. Os matos secos representam pessoas maduras na face da terra, prontinha para ser colhida. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, mesmo que tu fala com alegria tão grande, meus amores, não quero se encontrar com Jesus não. Cristo vai levar nós para o quê? Para a festa das bodas do Cordeiro. Cristo vai levar a gente para tomar a ceia, né? Cear com ele, nós vamos cear com ele, não sei quantos dias nós vamos cear com ele. Então, assim, e a festa das bodas do Cordeiro. Então, é o casamento, Cristo vai casar, né? Glória a Deus, meu amado, meu Salvador, meu grande amor vai casar, né? Glória a Deus. Feliz são vocês que estão sendo convidados agora por ele, pela noiva dele, para vocês participar
do casamento de Cristo, entende? E outra coisa, Cristo que, meus amores, ele não quer mais estar tão longe, tanto das ovelhas dele como da noiva dele, vocês entendem? Ó, na festa das bodas do Cordeiro, lá em Mateus, está dizendo que está fazendo convite. Está fazendo convite para as pessoas. Eu posso ler um pedacinho para vocês. Deixa eu pegar aqui. Meus amores, ó, encerrar aqui o versículo para vocês, ó. Sobre o fogo, é Mateus, não, Mateus não, era Apocalipse. Ó, Apocalipse. Apocalipse, o versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, glória a Deus. E chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda e dizendo: lança a tua foice e a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já a sua uva estão madura. Glória a Deus, vocês entenderam aí, né, meus irmãos? A pessoa não entendeu um versículo desse? Madura somos nós, já estamos no... Ó, meus amores, eu outro sonho, ainda encaixa nisso aqui que eu vou ler pra vocês, que eu li pra vocês, ainda encaixa outro sonho. Que ele veio, ó, eu vou só ver sonho pra vocês ver como pra vocês verem como encaixa nesse daqui. Nesse versículo que eu acabei de ler pra vocês. Quer dizer que o do anjo que eu vi ainda é muito mais ainda, né? Pra vocês verem, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa, era assim, eu tava assim, como se fosse um canto, sei lá, novo, e lá nesse canto tinha outras pessoas também comigo, eu não conhecia nenhuma delas, era como se fossem assim, pessoas assim, como é que eu quero dizer? Pessoas amigáveis, mas eu não conhecia quem era, entendeu? E eles estavam assim, acabaram de chegar, eles estavam arrumando canto, assim, procurando canto pra ficar. Como tivesse vindo de algum canto, né? Tava procurando canto lá, tava se ajeitando lá nessa casa. Depois foram fazer comida. Quando eles estavam fazendo comida, eu peguei um pezinho de cebola empalha. Aí eu saí pra plantar. Quando eu deixei lá nessa casa, eu saí pra plantar em outra casa. Quando eu venho no meio da rua, eu tenho um costume de estar olhando pro céu. Eu tenho um costume de olhar para o trono onde tá lá, ele tá sentado. Eu tenho o costume de estar olhando para lá. Aí eu olhei pro céu, na hora que eu olhei pro céu, a primeira coisa que eu vi, sabe o que foi? Foi um pedaço de um templo que ele me mostrou no céu. Um pedaço do templo. Um templo, só o pedaço que ele mostrou era enorme de grande. Valeu o tempo inteiro, né? E ele já me mostrou outro detalhe desse sonho também, que ele me mostra os pedaços, assim, ele me mostra um sonho, aí depois vem me mostrar outro sonho que é pra encaixar, entendeu? E eu encaixo tudinho. Aí, meus amores, olha, quando eu vi o templo, ele assim, em cima ele era assim, ó. E mais em cima ele era branquinho. Assim tinha uma tirazinha marrom. E mais embaixo assim as coisinhas como se fosse amarelo, assim, bem clarozinho. E não por mais aí, não tenho mais lembrança, né? E, meus amores, quando eu fixei a vista no pedacinho do templo que estava no céu, desapareceu. Aí eu peguei e continuei o meu caminho, fui lá pra casa plantar, né? Quando eu chego lá na casa de Maria pretinha, e eu peguei e vi até assim, terra como tinha a raça um pouquinho molhada, né? Eu vou plantar aqui. Aí eu peguei e plantei, né? Cavei um buraquinho e plantei assim, um pezinho de cebola lá. Quando eu olho pro céu, que eu plantei o pé de cebola, eu olho pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu. Vinha 3 homens descendo do céu. Desceu mesmo na frente da rua onde eu moro. Isso vai ser no dia do arrebatamento. E na hora que ele desceu do céu, esses 3 homens, 2 homens ficou lá do lado de fora. E um veio ao meu encontro. Eu raí lá pra fora pra ver quem era que tinha descido. Desde quando eu era no meu encontro. Então, meus amores, aí na hora que ele chegou, na hora que eu ia atrás, que ele ravinha, meus amores, ele veio logo dizendo assim, cadê? Aí eu disse assim, eu não sei sem saber, mas parece que saber o que ele tava procurando, né? Aí eu saí, né? Levei ele na casa onde eu tava, ó, a primeira casa que eu vi, ela não tinha teto e ela só tinha um portal. Estreitinho, um portalzinho estreito. Não tinha nada lá. Aí eu peguei e saí de lá, né? Na lateral, como tem essas casas que tem casa que tem 3... Tem vila de casa que tem 3 casas, uma pertinho da outra, assim, uma do lado da outra, né? E tem a primeira principal do meio da rua, e tem as outras encostadas do mesmo jeito. Aí eu fui levar ele na primeira casa, né? Lá, não era que eu tava, não, era do lado. Levei ela do lado, aí eu olhei e ele olhou. Ele disse assim, não,
Tinha uma mulher lá em cima. Em cima lá, né? Da cama, lá tinha uma cama, tinha uma mulher lá. Aí ele olhou pra mulher, eu olhei pra mulher, né? Ninguém se agradou, não. Ele disse assim logo, não. Aí nós passamos pra segunda porta. Chegou na segunda porta, ele disse assim, não. Aí nós passamos lá pra terceira. Quando chega na terceira porta, eu abri a, como é que chama? Eu abri a brecha da porta um pouquinho, só pra ele olhar. E eu abri a brecha da porta um pouquinho pra ele olhar. Aí ele olhou. Na hora que ele viu, tinha uma mulher lá dentro. Ele olhou e eu olhei também. Nós dois juntos olhamos junto pra essa mulher. E a mulher, ela olhou com a cara de espantado pra nossa banda, né? E ele deu um semblante medonho de alegria quando ele viu essa mulher, né? E na hora que ele viu essa mulher, e que ele botou aquele semblante medonho de alegria, né? E ele olhou pra mim, ele se virou pra mim, olhou pra mim, deu um sorriso. Aí eu deixei lá e saí, fui lá pra frente, né? Da casa lá onde eu tava plantando pé de cebola. Eu deixei, foi uma questão de segundos em que ele passou com essa mulher. Meus amores, quando ele trouxe essa mulher, ela tava assim como tivesse hipnotizada. Ela toda assim, paradona, né? E ele pegou essa mulher e colocou mesmo lá no centro dessa porta. Ele colocou essa mulher mesmo no centro dessa porta. Ele colocou essa mulher mesmo no centro dessa porta. Embaixo, nos pés dela, não tinha nada. Ela estava suspensa do chão. Assim, eram uns 2 palmos assim, distante do chão. E ela lá, em pé. Ela estava assim, tinha assim, para subir, para ela ser levada. Ela estava desse jeito, ela. E eu olhando para ele, eu olhei assim para ela, achei ela tão linda. Eu disse assim, eu vou falar com ele para ver se ele não... Assim, eu pensando assim, que para ele não levar ela, né? Aí se eu vou perguntar se da onde ele vem, se ele viu Jesus. Foi essa pergunta que eu fiz a ele. Eu perguntei pra ele, né, isso, o que veio no meu pensamento, eu perguntei a ele. Eu disse assim, olha, onde tu vem? Tu não viu Jesus? Outra pergunta que eu fui fazer pra ele. Ele olhou assim pra mim, né, com a cara de espanto. Mas quando ele trouxe essa mulher, preste bem atenção que eu vou dizer pra você. Quando ele olhou pra mim assim com a cara de espanto, ele como quer dizer assim, tá entendendo? Aí eu me acordei. Mas na hora que ele trouxe essa mulher, ele tava com a cara medonha de decidido. Aí, mesmo o que tu quer dizer com esse sonho? Meus amores, preste bem atenção. A primeira casa que estava desocupada, ele trouxe a mulher lá da última casa para a primeira casa que não tinha ninguém. E lá eu tinha plantado um pezinho de cebola. É a igreja dele que tá sendo, já tá no ponto de subida. A igreja dele que já está no ponto de subida. Vê que a primeira porta representa um templo. A primeira porta, a primeira casa. Ela tinha uma mulher lá dentro, ela representa um templo. Bom, o templo católico. A segunda casa representa o quê? O templo evangélico. Nem do primeiro, nem do segundo ele se agradou. Quando foi lá, na última casa, ele encontrou essa mulher, que foi aquele... Com 3 dias ele não ergueu esse tempo, essa mulher estava lá. Que ele ergueu ela. Aí o que acontece? Ela está no livro do Apocalipse também. Que é o que? Os que foram comprados como primícia para Cristo. É desses que não se contamina que ele o que? Se agrada. Ele se agrada desse povo. E na sua boca não se achou engano. Então, por isso que eu digo, a gente tem que pregar a palavra de Deus com a verdade. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus. Então, a gente meus amores, eu tinha medo de soltar os sonhos. Deus me castigar por eu soltar os sonhos. E as pessoas abrem a boca e falam as coisas de que não vai ter arrebatamento. Isso me chocou muito. Deixa eu ler aqui pra vocês, Estes são os que é esse tempo que Cristo pegou lá no último, ele trouxe para a primeira casa. Tirou essa mulher de lá e botou na primeira casa. Entendeu? Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Contaminados com mulheres, porque não estão contaminados. Quando eu digo para vocês aceitarem Cristo como suficiente salvador de vocês numa igreja, eu estou mandando vocês aceitarem Cristo, mas não estou mandando vocês se contaminarem com religião, não. Entendeu? Vocês têm que se santificarem a Ele, para nós subirmos dessa terra. Vocês prestem atenção. Não estou ensinando nada a ninguém errado, não. E sejam unidos. Sem união, ninguém vê a Deus, não. Quando fala aqui, não se contaminar,
estão contaminados com mulher. Mulher representa o que? Religião. Religião do tempo que católico, que está tudo contaminado com o que? Com idolatria. Você sabe que Deus não, que Deus o que aborrece isso. O tempo evangélico. Quando eu me acordei desse sonho, eu dormi mais um pouquinho. Quando eu dormi só mais um pouquinho, aí eu vi só a cabeça de uma mulher toda maquiada, ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela, chegou, me espantei. E ela falando pra mim sobre maquiagem, eu olhei, isso aqui tudo maquiado, isso aqui tudo corrado, o rosto dela todo pintado de pó, a boca dela toda vermelha. Aí a primeira coisa que eu disse assim, esse aqui é por isso que ele não se agradou da segunda casa, que é o quê? É aquelas pessoas que são o quê? Que estão contaminadas com vaidade, de maquiagem, que fica se maquiando, quer estar igual ao mundo, a vaidade da roupa que está dentro da igreja de qualquer jeito que vocês quiserem. Ei, tem que haver santidade. Porque são virgem. Porque vocês têm que, vocês são virgens. Sabe por que as pessoas são virgens que estão aceitando Jesus agora? Porque elas estão seguindo a doutrina que está escrita nas Santas Escrituras. Elas não estão se contaminando com o quê? É por isso que eu digo a vocês. É com doutrina. Meus amores, não é nem com doutrina, é com pregações. Porque quando é doutrina o quê? Te santifica. Porque doutrina, ela prega sobre o quê? Sobre a raiva, vocês não podem ter raiva de ninguém. Doutrina pega o quê? Sobre a vaidade, vocês não podem ser vaidosos dentro da igreja. Doutrina prega sobre o quê? Sobre arrependimento de pecado. Se vocês tiverem raiva de alguém, vocês têm que pedir perdão. Isso é doutrina e santificação. E vocês o quê? Colocar Deus acima de todas as coisas. Pensar em dia e de noite nele. Acordou? Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Pai. Obrigada por esse dia. Vai dormir. Opa, obrigada por esse dia. Minha família tá viva, eu tô vivo. Glória a Deus, graças a Deus. Entendeu? Tá sempre com ele no pensamento. Orar de manhã e orar de noite, se vocês não tem tempo de orar meio-dia, né? Então, assim, por isso, meus amores, é isso que nos faz o quê? Virgem de vida dos outros. Aquelas outras pessoas, tem pessoas que vão pra igreja, só oram uma vez quando tá na igreja. Tem pessoas que, meus amores, eu não tô julgando, não, quem julga vocês é Cristo. Porque Cristo, ele entra dentro das igrejas, ele é invisível, vocês nem vê ele. Ele vê do jeito que vocês se vestem, ele vê do jeito que vocês se comportam, ele vê os teus pensamentos. Eu não tô falando da minha boca, não. Ele me mostrou, se ele me mostrou que o templo evangélico tá cheio de vaidade, ele me mostrou a cabeça de uma mulher, porque ele já foi dentro do templo evangélico, que o templo é dele. Ele já foi lá dentro do templo e viu a vaidade, foi por isso que ele me mostrou, eu tô falando pra vocês. Quando eu vi a mulher com a cabeça toda maquiada, ela falando de maquiagem, eu disse assim, é o templo evangélico. Porque o templo católico a gente já sabe porque é a idolatria. E o templo evangélico? A vaidade. E o Deus dele é o dinheiro. Tudo dele só é movido com dinheiro. Nada de quê? Nada de santificação. O Deus dele é o dinheiro. Ainda tem a vaidade. Por isso que Deus não se agradou. A primeira porta é o templo católico, a segunda é o templo evangélico. Por isso que Deus disse que vocês não se misturam. Vai chegar o tempo que esse é o tempo. Essa é a hora. Que nós o quê? Não ia adorar a Deus nem no templo, nem dentro dos templos. E nem naquele tempo em Israel, né? E nem fora. E adorar a Deus em espírito em verdade onde nós estiver. Dentro do trabalho, na nossa casa. Se nós for para um templo, nós se consagra lá, deixa os outros lá. Meus irmãos, a gente tem que chamar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? O pastor que tem que chamar a atenção dessas ovelhas, porque das mãos dele é que tem o quê? O sangue dessas ovelhas. Se elas quiserem se converter, tudo muito bem. Se elas não quiserem, aí já é com ela e nosso Criador, né? A gente só faz dar o quê? Doutrina. Então, e a doutrina que a gente tem que dar é só de santificação. Cristo, meus amores, sabe qual é a decepção que Cristo sente, que eu presto atenção? Quando ele entra dentro da igreja. Quando ele entra dentro da igreja, que vê o quê? O povo igualmente, o povo tá igualmente o povo do mundo. Qual é a diferença que vocês têm de ser filho dele para ser filho do mundo? Nenhuma. Nós se maquia do mesmo jeito, nós se veste de calça do mesmo jeito. Ele manda o quê? Ele manda o quê? Nós ser o quê? Diferente, né? Então. E meus amores, se vocês vissem Cristo na igreja, vocês se ajeitavam. Só que vocês não vê porque ele está em espírito. Aí ele entra, vê as coisas, fala, e as pessoas ainda acham ruim. Ai, que não sei o quê. Deixa que é Cristo que está chamando a atenção de vocês. Porque na hora que ele vir, se ele pegar vocês assim, ele não leva. É tempo perdido de vocês. Se vocês estiverem pensando que vocês vão com ele. Se vocês estiverem
com ressentimento, se você estiver com vaidade, estiver com roupas que é desadequada, vocês têm que se purificar a ele. Ele é santo, ele exige santidade. Vou ler esse versículo para vocês, já estou aqui, né? Bora lá. Ó, segue-se a paz com todos, a união. Segue a paz com todos e a santificação. Nós se santificar a ele, a união e a santificação. Nós se santificar ele para subir para o céu com ele. Continuando. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele já está dizendo que se nós não se santificar, nós não vamos ver ele não. Nós não vamos ver ele não. Se nós não se santificar, nós não vamos ver ele não. Então, meus amores, por isso que eu chamo vocês o quê? Que vocês vigiem. Aqui foi o que eu li para vocês agora foi Hebreu 13 e o versículo 14. Ele já disse, sem santificação ninguém vai ver ele não. Tem outros versículos também que falam aqui sobre santificação. Se eu achar ele pra vocês, eu leio pra vocês. Mas com certeza eu não vou achar agora e também não vou ficar procurando. Mas tem outras partes também da Santa Escritura. Depois eu procuro e leio pra vocês. Que eu gosto de marcar as coisas pra não ficar soltando assim de repente, entendeu? Não ficar procurando. Porque fica difícil de eu mostrar pra vocês. Mas tem outros cantos da Santa Escritura que, ó... Quando no início da pregação dele, que ele chamou vocês ao arrependimento, é justamente para vocês se santificar. Porque assim que vocês forem tirar da face da terra, já vai logo pro céu, entendeu? Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Meus irmãos, eu acho que eu soltei só um sonho, não foi? Foi dois, acho que foi dois. Não, foi 2 sonhos foi que eu soltei pra vocês. Ainda soltei foi 3. Soltei 3 sonhos pra você. Sonho do arrebatamento, que eu vi Cristo em cima das nuvens. Soltei o sonho que eu tinha morrido, só que eu não sabia, e eu vi até os anjos. E soltei o sonho do templo, que eu vi 3 homens descendo do céu, que esses 3 homens representam Pai, Filho e Espírito Santo. Os 2 ficaram lá no meio da rua, vieram ao meu encontro. Quem foi o Cristo, nosso Salvador. Então, meus irmãos, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Cristo chama vocês o que? O arrependimento. A transformação de vida, entendeu? Nós todo dia, ó, vocês prestem atenção que quando Cristo curou um homem que era cego, vocês prestem atenção em tudo que ele fala. Ele disse assim, ó, ele não tinha pecado, mas vocês devem imaginar porque ele não tinha pecado, porque ele não enxergava. Os nossos olhos são o quê? Eles são a candeia do nosso corpo. Tem aqui na Santa Escritura que nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo é luminoso. Agora, se os nossos olhos for tenebroso, não, se os nossos olhos for mal, né, todo o nosso corpo é tenebroso, tá? Toda a nossa alma é negra, né, preta, sei lá, né? Eu não gosto nem de ficar falando. Então, meus amores, eu gosto de estar falando que seja o que? Luminosa, né? Igual uma luz. Se você vê com a luz que você não consegue nem olhar, então seja desse jeito, entendeu? Nos nossos olhos não tem a maldade, só bondade. Meus irmãos, eu não julgo ninguém, eu não aponto ninguém. Mas quando eu vejo falando que Cristo está voltando, quando a pessoa diz que não vai ter arrebatamento, isso me dói, porque Cristo está preparando as pessoas para ir com ele agora. Cristo está voltando, vai ter o arrebatamento sim. Você me perdoe, se você escutar meu vídeo, se você for me assistir também, você me perdoe. Mas só que eu não posso chegar e ser contra a vontade dele. Aqui na Santa Escritura, está dizendo aqui em Jeremias, tem dizendo que a gente tem que falar a verdade, a gente tem que... Quando eu soltava os meus sonhos, eu soltava esse versículo, e eu ainda soltava os meus sonhos. Como eu soltei os sonhos, agora eu vou soltar o versículo e vou encerrar com ele aqui, viu? É Jeremias 23, procura Jeremias 23 na tua Bíblia. Ó, Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Primeiro, ele está dizendo que a pessoa que tem sonho, ele é um profeta. Segundo, ele está dando uma ordenança para a gente soltar para as ovelhas, para alertar vocês de algo que está próximo a acontecer. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Então, meus amores, e essa pessoa chega a falar sobre que não tem arrebatamento, isso aí é uma injustiça que você está cometendo
com Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Ele está preparando, ele está aparecendo para as pessoas, arrebatando as pessoas. Não faça isso com ele, não. Eu lhe peço até pelo amor que você, se você tem algum amor a Deus, não faça isso com ele, não. Se você não acredita, então fique na sua calada, pelo amor de Deus, mas não faça isso com ele, não, porque ele não merece isso, não. Entendeu? Eu falo mesmo, eu puno por ele, porque ele me deu a minha salvação, ele que foi na cruz do Calvário por mim, para poder eu chegar e dizer, não vai ter arrebatamento. Vai ter arrebatamento sim. Eu não sei o dia na hora que ele vai vir, mas vai ter arrebatamento, vai ter sim, com certeza. Vocês podem se preparar que Cristo está voltando. Jamais irei abrir a boca para poder dizer que não vai ter um arrebatamento, se aqui na Santa Escritura está dizendo que vai ter. Lá no livro do... o livro do Apocalipse não fala em arrebatamento. Então, você sabe por que não fala em arrebatamento? Porque fala nos acontecimentos que as pessoas estão padecendo, para a gente ver e a gente já saber quais são os que nós estamos passando. Não fala em arrebatamento, não. Lá no livro do Apocalipse fala que a gente vai ser tirado de uma grande tribulação, e vai ser agora no arrebatamento. Lá nesse livro que ela mesmo citou aqui, no livro de... Ela diz que isso era o arrebatamento. E é mesmo o arrebatamento. Ela diz que os crentes falam que é o arrebatamento, mas não é o arrebatamento, não. Que fala aqui da Filadélfia. Ela acha a Filadélfia perfeita. É perfeita mesmo. Porque ela foi levantada em 3 dias com sacrifício de sangue e preço de sacrifício. Eu reconheço cada gota de sangue, a cada lágrima e gota de sangue que ele pingou antes dele ser crucificado, quando ele estava orando para poder passar por tudo que ele ia passar. Ele suando suor de sangue, o choro dele com certeza se misturou em sangue também. Para você abrir a boca e dizer que ele não está voltando. Ele está voltando sim, Cristo está voltando para pegar a sua noiva e a sua igreja. Aquelas pessoas, o quê? Os escolhidos dele. Porque todos nós temos uma aliança com Cristo. Todos nós temos uma aliança com Cristo, porque cada pessoa que aceita aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, que come do sangue, que bebe do corpo, vocês têm uma aliança com ele, sim. Ele vem buscar o que? O povo dele vem buscar a noiva dele na face da terra, entendeu? Você não faça aí, abra a sua boca e faça isso com ele não, porque ele não merece não. Cristo sim, Cristo está voltando para buscar a sua noiva e o seu povo, a sua igreja, que ele pegou essa igreja, ele ergueu ela com 3 dias. Entendeu? Cristo está voltando. E ovelha de Deus, Cristo está voltando. O teu Salvador está vindo te buscar. Te prepara. Ó, vou ler aqui o que ela leu, eu vou ler de novo. Nem que esse vídeo fique enorme de grande, mas eu vou ler, ó. Porque isso aqui é a mais pura verdade, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da aflição que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, meus amores, para tentar os que habitam na face da terra é o que? A marca da besta. É o que? É o sinal. Meus amores, já começou. Tem pessoas aí... Tem pessoas, não, tem país aí que a gente já vê que já tem um chip. Eles vão para mercantil grande assim, para esse mercantil bem grandão. Para eles pagar, eles têm que passar o quê? A mão para poder... E já vai começar agora o... não sei o que facial. Reconhecimento facial. Se você passar, então, isso é tudo é o sinal da vinda. Isso é tudo é o sinal que o anticristo ele já está vindo. O anticristo já está vindo. E o que? Cristo vai arrebatar essas pessoas da face da terra. Cristo vai arrebatar. E essas pessoas que ficarem na terra, elas vão ser o quê? Elas vão ficar na terra, mas elas vão ser o quê? Se elas permanecerem firmes até o final, o quê? Cristo vai salvar elas. Mas elas vão permanecer porque elas jogaram fora a oportunidade que teve. E elas vão ver o que? Cristo. Entendeu? E elas vão se arrepender porque perderam. Mas elas vão permanecer fiel até o fim. Quando elas permanecerem fiel até o fim, Cristo vem e pega e salva elas. Mas não é salvar, elas vão... Porque o sacrifício de Cristo vai ser cancelado agora no arrebatamento. Aquelas pessoas... Cristo morreu por muitas pessoas. Então, esse preço vai ser o quê? Quando Cristo vir pela segunda vez, vir buscar o povo dele, vai ser cancelado. Se vocês quiserem a salvação da alma de vocês, vocês vão ter o quê? Que
fazer o mesmo que os discípulos fizeram, morrer pelo amor dele. Entendeu? Vocês vão ter que perder a vida para poder, igualmente os discípulos perderam a vida. E aqueles outros povos, essas outras pessoas que estão perdendo a vida pelo amor de Cristo, vai ser do mesmo jeito agora. Só que não vai ser só nos países de fora, não, vai ser mundial isso aí. Entendeu? E já tá se aproximando. Isso já tá chegando. Os crentes fiéis não vão colocar isso. Entendeu? E nem tão pouco Deus vai deixar a gente passar por essa aflição que tá vindo ao mundo, não. Isso aqui vai ser principalmente por desobediente. Essas pessoas que creem nele, que permaneceram até o fim, Cristo vai te dar salvação. Tu vai perder a tua vida, mas tu vai ter a tua salvação. Se tu não se contaminar tu nem se prostrar perante ela, a imagem a imagem da besta, né, como tem escrito no livro do Apocalipse, e nem se tu colocar o nome dele, entendeu? Aí sim, tu vai ser salvo. Meus amores, mas é muito tempo para vocês conquistar isso de vocês. E se vocês morrerem antes, não negue Cristo não, que Cristo vem salvar vocês, entendeu? Quer dizer que vocês vão ser salvos, entendeu? Vocês vão ser salvos. Se Cristo garante, eu tenho certeza absoluta. Eu confio em tudo que Cristo fala, entendeu? Eu não vou pro negócio que o pessoal anda falando, não. É tudo que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Eu poderia até soltar outra parte para vocês, mas eu não vou soltar não, entendeu? Porque já tá muito grande esse vídeo. Nós somos o quê? Nós somos o povo do arrebatamento. Nós somos o povo do arrebatamento, porque nós cremos nele, nós acreditamos que Cristo está voltando. E nós estamos o quê? Permanecendo fiel, esperando por ele. Eu espero todo dia pela vinda dele. Cada dia, se ele não vir, eu fico triste porque eu não estou com ele. Mas também fico feliz porque ele está dando mais oportunidade a pessoas, o quê? De se arrepender, aceitar o sacrifício e começar a se santificar para ele. E se agora ele vindo agora nas festas das trombetas que vai ter em Israel, vocês se preparem. Eu não duvido não, sabe por quê? Porque o anticristo ele já está se pronunciando. Entendeu? Por isso que eu digo, esteja vigilante, Cristo está voltando. E eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.